Gente, está começando o programa Conexão e ao meu lado aqui, o cara que hoje está vereador. Como é que é o negócio? Amazonense do Caroço. No Amazonense do Caroço. Nascido e criado em Manaus, advogado. Chico Preto. Político não é profissão, né? Não, pode ser uma ocupação, pode ser uma vocação, mas a minha profissão é advogado. Estudei para isso. Mas eu tenho, assim, um chamado para a política. Tenho. Porque eu me dedico à política numa intensidade tão grande por acreditar que a política é esse instrumento, Fred, que pode mudar a vida das pessoas. Pode corrigir rumos. Eu penso da mesma forma. Né? Pode corrigir rumos. A política é o melhor caminho para encontrar o caminho. Exato. Então eu faço política por convicção. Por convicção. O que eu ganho na Câmara Municipal de Manaus eu ganharia 3 vezes como advogado. Sem dúvida. Mas eu me dedico com afinco para, nesse momento, apontar caminhos necessários e possíveis para a cidade de Manaus. Hoje é desafiador ser vereador. Você já passou pela Assembleia, pela Câmara, já foi candidato ao governo, já se lançou em diversos desafios, né? Você acha que, de alguma forma, o conjunto de representantes da sociedade ele melhorou nas últimas eleições? Eu queria fazer uma observação nessa abordagem que você fez, né? Navegando pelos cargos que o povo do estado do Amazonas, principalmente da cidade de Manaus, já me deu a honra de ocupar. Isso tudo eu resumiria numa palavra: amadurecimento. Acho que a vida você tem que passar pela maturação, para você chegar num momento como esse que eu estou vivendo e poder olhar um pouco mais adiante, aspirar a outros desafios. Mas eu não acho a representação política da Câmara Municipal de Manaus boa, não. Eu falo com muita autenticidade. Sei que os meus amigos, meus colegas vereadores não vão ficar tão felizes, satisfeitos com essa minha afirmação, mas eu não acho que nós temos a melhor representação, não. Mas nós temos a representação que reflete o povo da nossa cidade. A representação da Câmara, a representação da Assembleia, a representação do Senado é o reflexo do povo. Então, se lá tem problema, é porque na população tem problemas. Problemas de valores, né? De conceitos. Então, eu costumo dizer o seguinte, que não tem político honesto com povo corrupto, ou povo honesto e político corrupto. É reflexo. Isso é um reflexo. É um dilema que nós vivemos, né? Dilema. Como enfrentar isso? Cara, educação, valores. Eu estou ficando quadrado, faz 50 anos eu estou falando de valores, mas não é tão, de conceitos, coisas. Não está tão assim distante, mas na verdade é que quando as pessoas falam, eu morei fora, assim, algumas pessoas tiveram essa experiência, e realmente o brasileiro fora do Brasil não é propriamente assim o cara mais legal do mundo. Ele tem esse adesivo, né? Por quê? Porque as atitudes vão deixando esse conceito, vão deixando uma marca, um aqui, outro ali, mas assim, quando 3, 4, 5 cometem o mesmo deslize ou acabam metendo o pé na jaca da mesma forma, ele acaba prejudicando um compatriota, enganando um vizinho. Olha, isso acontece muito, cara. É oportuno o que tu estás dizendo, porque me dá a oportunidade de contar algo que aconteceu comigo. Aconteceu mesmo, não é história de pescador, eu vivi isso. Sabe, uma pessoa entrar comigo no gabinete e é uma corrupção, a corrupção é mal, a corrupção prejudica o nosso país, a corrupção prejudica as pessoas, e é isso aí e tal. E de repente ela me revela a razão pela qual ela estava ali comigo. Aí ela me mostra um edital não, o resultado de um concurso público, onde ela me pedia, porque ela achava que eu podia fazer, um concurso público que tinha 15 vagas, a filha dela havia passado na vaga de número 100, ela queria que eu tirasse a menina de 100 e botasse no dentro dos 15 aprovados. Aí eu digo, como é que eu vou fazer isso? Não, porque eu sou vereador. Só tem poder. Digo, poder não tenho poder para isso. Primeiro, porque isso aqui é errado. Aí sabe essa contradição das pessoas? Não tem que combater a corrupção, mas aí de repente, para o outro é corrupção. Para mim é favor, para mim é gentileza. Direito, é jeitinho, é gentileza, cobrança de voto. Tem gente que às vezes diz assim, não, porque eu votei no senhor, só tem que...
mas a senhora votou para eu fazer isso mesmo? Quer dizer, então, essas contradições, infelizmente, o processo político marca. Aí, voltando para o agente político, você tem que saber o que está fazendo ali. Porque eu nasci, Fred, foi nu e sem mandato. Eu não nasci com mandato, meu pai não é político, meu avô não é político. Então, eu entrei na política realmente com um propósito, cara. E aqui está falando alguém que tem 20 anos de vida pública, não responde processo por improbidade, por corrupção. Eu não tenho processo na minha vida, cara. Só assinando como advogado. Assinando como Tem advogado. Vários processos, tá? Ou seja, vamos revelar aqui os processos do Marco Antônio Chico Preto. Eu não respondo a processos por corrupção na vida pública. Isso para mim é significante, porque é o meu cartão de visita. Né? É aquilo muito que importante mesmo. pode dar credibilidade às minhas palavras. Ou seja, a minha história, ela dá credibilidade aos olhos de muitos, talvez para outros nem tanto, mas para os olhos de muitos, a minha história dá credibilidade àquilo que eu falo. Falando sobre sua história, né? Vamos contar um pouco dessa trajetória aí. Você disse que tem 30 anos de vida pública. 20 anos de vida pública. Começou aos 30 anos. Qual você destacaria, assim, nesses 20 anos? Quais as maiores conquistas que você pode destacar, assim, da sua abordagem política? Olha, eu diria que da minha vida como um todo, o maior momento foi o nascimento dos meus filhos. A história do homem se divide antes e depois, assim como a história da mulher, né? Antes e depois da maternidade, a história do homem é pós e antes ser pai. Os conceitos mudam, a visão de mundo muda. E na política, o momento foi quando eu fui presidente da Câmara Municipal. Aí tive a oportunidade de realizar coisas pontuais da Câmara, mas que todos que passaram antes de mim diziam, não dá para fazer. Foi o caso do prédio da Câmara Municipal, que hoje é no Santo Antônio. Antigamente era no centro, na 7 de setembro. Sim. Um prédio adaptado, cheio de insegurança para quem trabalhava e para quem ia para lá. E a gente conseguiu fazer essa transição para o Santo Antônio, sem escândalos, sabe? Era do lado do Palácio Rio Branco? Pois é, ali próximo à antiga Assembleia, sim. Na 7 de setembro, e a gente transferiu para o Santo Antônio, num prédio mais Na moderno, época foi até polêmico essa mais mudança. funcional. Né? Esse foi um momento. Um outro momento foi quando eu decidi disputar o governo do Estado em 2014. Muita gente dizia assim para mim, mas tu tem uma reeleição de deputado tranquila. Eu digo, pois é, mas eu não estou atrás de um cargo somente, eu estou atrás de uma ferramenta que me permita transformar a vida das pessoas. E eu não estava mais conseguindo fazer como deputado, né? Porque o sistema ele é complicado, né? Porque o sistema ele é coletivo, então você, para poder fazer algumas mudanças, você depende do convencimento de várias pessoas, e infelizmente a política hoje em dia está marcada por pessoas que se convencem por argumentos, e tem pessoas que se convencem por dinheiro, por cargos. Infelizmente, vantagens. Por vantagens. A política está marcada por isso. Então, essas coisas chegam a te desanimar, de certo modo. Então, eu digo, cara, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ousar fazer a travessia e ir para outra margem do rio, num lugar que é o cargo de prefeito, o cargo de governador, onde você pode implementar, com diálogo sim, você tem que dialogar com a Assembleia, mas você tem muito mais ferramentas de fazer acontecer mudanças, providências na vida das pessoas. O executivo, ele tem muito mais a ver quando você tem essa disposição, né? Esse empreendedorismo. Pois é. Parece um empreendedor falando assim, nós vamos abrir uma filial e não sei onde e tal, não sei o quê. A vontade, vamos contratar 200 pessoas. Dá uma certa angústia quando você está meio amarrado ali, né? Dá muita angústia. Você está no parlamento e você está defendendo uma ideia e todo mundo diz que a ideia é boa, todo mundo, a tua ideia é fantástica, mas na hora de votar, vota contra. Eu digo, mas por quê? Não, porque tu sabe, eu não posso desagradar. Tá? Aí a gente começa a perceber que a política ainda tem esse traço, né? De pessoas que chegam ali, podem chegar com toda a boa vontade do mundo, só que se você não tiver compromisso com o teu propósito, você acaba sucumbindo
e sucumbe a essa política. Não, eu vou te dar vantagens, eu te dou isso, tal, para você não votar assim ou votar assado. Essa é a velha política? Cara, eu nem sei se é a velha ou a nova, porque Oh. essa dicotomia, esse binômio velho e novo, ele perdeu muito sentido com o resultado da eleição de 2018, né? A gente viu que o novo envelheceu em 6 meses aqui no estado. Aliás, não envelheceu, acho que ele nunca se encontrou, né? Ele nunca se encontrou no estado, e é difícil se encontrar, porque você precisa chegar, na minha opinião, ao cargo de governador contando uma história, pô. Qual é a tua história? O que você fez? O que você pensa? O que você defendeu? Sabe, quando você chega ao cargo de governador dançando na televisão, dá o que dá, pô. Tá dando o que a gente está vendo no estado, infelizmente. Não tenho prazer em dizer isso, mas eu preciso, de forma serena e firme, colocar o que eu penso. A gente tem um governador que não sabe governar, não teve tempo de aprender isso, ele não teve humildade de se candidatar a um cargo de vereador, de deputado federal, deputado estadual, para entender como é que o processo anda, sabe? Para saber se defender, para criar anticorpos nesse processo. E está ali meio que rainha da Inglaterra, né? Tem gente que manda mais no governo que o governador, fato. Só que não tem o compromisso de entregar os resultados que o governador se comprometeu. Então, eu costumo dizer que o governador pega a bola na coxa todo dia. Todo dia está pegando bola na coxa. Agora, não é ele, né? É a população, é o resultado que não chega na ponta. Se ele conhecesse o processo, ele tomaria decisões mais pontuais, mais firmes, corrigiria rumos. Mas por não conhecer a máquina... E teria até algumas alternativas que Teria. certamente alguma coisa ele desconhece, né? Como você, conhecedor de processo e do processo legal, há muitos atalhos. Eu não nasci sabendo. Sim, Dia eu me dispus a ser candidato a vereador, ganhar a eleição para vereador, para deputado. Tudo isso você vai acumulando o quê? Maturidade, conhecimento, experiência, cara. Sabe, não dá. Eu não mudei de opinião pelo resultado da eleição. Eu continuo acreditando, para você chegar ao cargo de presidente, de governador, de prefeito, você precisa ter uma história. Se você chega sem essa história, é como se você estivesse navegando num barco sem quilha, né? Ou num barco que, apesar de todo o vento na vela, não tem rumo. E aí qualquer lugar serve. É muito ruim isso que está acontecendo. Difícil de manobrar esse barco, né? Pois é. Então, ainda mais um estado com os desafios que tem o Amazonas, né? Que não são poucos, né, Fred? Isso é um estado... Não são poucos, cara. Muito maior que a maioria dos países desenvolvidos, muito maior. Se você não souber o que vai fazer em 4 anos, você não faz nada. Você não vai resolver o problema do mundo em 4 anos, mas você tem que deixar o seu legado, você tem que deixar a sua contribuição. Então, o que eu vou resolver? Você precisa ter foco. O que eu resolvo? O que eu começo, mas não vou resolver até o final. Uhum. Você precisa ter essa clara noção sobre isso. Mas aí você precisa conhecer a realidade do estado. Eu digo, cara, você tem um governador que se você lançar ele, deixar ele no Nepé, ele não volta de barco para Manaus, aí é complicado, pô. E não conhece a realidade do estado. Ainda tem a questão de como se cercar, porque você não consegue governar sem a Assembleia, sem a Câmara. É muito pouco provável que o prefeito ou o governador consiga realizar se não tiver uma maioria, né, na Assembleia. Olha só, além do conhecimento das pessoas que te cercam, você tem que ter, na minha opinião, Fred, você tem que ter um compromisso consigo mesmo de disciplina e humildade para você ouvir, concordar e tomar decisões das pessoas que sabem mais do que você. Eu faço questão de me cercar de pessoas que sabem mais do que eu, cara. Eu sei alguma coisa na vida, mas eu não sei tudo. Então, para aquele assunto, eu quero ter um cara que sabe mais do que eu. Boto aqui do meu lado. Porque eu não sou especialista nos assuntos, mas algum conhecimento eu acumulei, experiência, maturidade emocional, política. Eu diria que até espiritualmente isso conta. Você tem que ter uma maturidade espiritual, né? Uma blindagem espiritual, porque, cara, é muita pressão. E é pesado. É pesado. Se você não tiver essa maturidade intelectual, emocional, espiritual, você fraqueja, você vai fraquejar no meio do caminho. Então você precisa estar muito bem assessorado, muito bem, sabe, cercado de pessoas que tenham esse propósito. Aí cabe a você
trazer essas pessoas e permitir que essas pessoas te digam, te apontem, sabe, comentem contigo o caminho, porque quando você chega ali e você acha que você virou, como algumas pessoas dizem, autoridade, você virou autoridade, aí você não quer mais escutar ninguém. Então aí você se enche de soberba, não, eu não sei tudo, eu sei alguma coisa, mas tudo eu não sei. Então eu procuro me cercar de pessoas que sabem mais do que eu e tenho a disciplina mental de ouvir as pessoas e dar o braço a torcer. Não, você está certo, vamos corrigir, sabe? Como fazia o JK, o Juscelino Kubitschek. Eu mudo de opinião, porque eu não tenho compromisso com erro. Então na hora que eu vejo que eu estou errado, eu mudo de opinião. Isso aí é uma frase que cabe muito bem hoje em dia, né? Cara. E eu não diria que para um lado ou para o outro em especial, mas para todos os lados, né? Para todo mundo. Esquerda, direita, cima, embaixo, dentro, fora. Bom senso não tem ideologia. É verdade. Bom senso não tem ideologia. Agora, é um atributo dos homens sensatos, serenos. Como é que você alcança a sensatez, a serenidade? Você tem que ter vivido. Por isso eu digo, você não pode chegar em alguns cargos sem história para contar. Eu aprendi nos livros. O livro é importante, mas na hora que você confronta o livro, a teoria com a prática, aí que vem a sensatez, a serenidade, a experiência, a vivência, para você poder tomar essas decisões que justificam eu estar fazendo política até hoje, que podem mudar a vida das pessoas. Não é fácil. Dá um exemplo aí de uma discussão recente que teve aqui na cidade, a discussão da implantação dos aplicativos de mobilidade. Fui hostilizado por taxistas, por familiares de taxistas, porque eu dizia que ia votar favorável aos aplicativos e defendia. Não o Uber, o 99, não defendo a empresa. Eu defendo o direito de escolha dos cidadãos. A mobilidade, ela criou um leque de opções que você tem que dar ao cidadão o direito dele escolher. Se ele quer ir de bicicleta, vai. Se ele quiser ir de táxi, vai. Se quiser ir de Uber, vai. Se quiser ir a pé. Se não quiser não ir, não vai. Você tem que dar as opções. Então eu peguei muita pressão para dizer, não, o senhor não pode votar e tal. E hostilizado por taxista. E nunca abri a boca para falar mal de taxista. Acho até que estão fazendo um bom trabalho com a competição chegou em Manaus, de repente a turma acordou e começou a tratar bem o cliente, tratar melhor, né? E isso é bom, cara, quem ganha é o consumidor. Então, eu pago o preço daquilo que eu acredito e me posiciono daquilo que eu acho que é certo e necessário para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas, sem me preocupar se eu vou ganhar voto ou se eu vou perder voto. Posso perder, posso ganhar, como eu disse. Algumas pessoas até sugerem assim, em tom de chantagem, dizem, olha, mas o senhor vai perder voto, eu digo, cara, eu nasci nu e sem mandato, eu não vou deixar de fazer as coisas por causa de voto. Eu vou fazer porque eu acredito, porque eu acho que é necessário e vou fazer com verdade. Eu não tenho compromisso com a perfeição, mas eu tenho um compromisso de ser verdadeiro com as pessoas que acreditam em mim. Vamos dar um armlock nesse negócio aí, né? Que Opa! Já garante o... Opa, você vai entrar nessa seara já? Mano, temos uma luta grande aí pela frente, né? Diz uma coisa, você tocou num assunto que eu acho fundamental para a cidade, que é a mobilidade. Hoje, Manaus praticamente não tem condições, né? De determinados horários, O diagnóstico está feito, a gente tem um câncer na mobilidade urbana. Eu acho que a gente não tem mobilidade alguma. Chega um determinado horário do dia, você não tem mobilidade alguma. Né? Então, isso não é nem que a gente tenha ou não tenha mobilidade. O diagnóstico é de câncer. Não há mobilidade. Tem um câncer na mobilidade urbana da cidade de Manaus. Na sua opinião, pensando já em 2020, o que seria um caminho? Rapaz, boa pergunta. Olha só, talvez o próximo prefeito receba um passivo muito grande em relação ao transporte coletivo, que é, na minha opinião, a joia da coroa quando a gente pensa em mobilidade urbana. São vários assuntos que compõem mobilidade urbana. Porém, o transporte coletivo da cidade de Manaus digamos assim, aquele tema, né, ou melhor, o subtema do tema mobilidade, que tem o maior alcance, porque envolve 400 mil pessoas que dependem de transporte coletivo na cidade de Manaus. Dependem.
Não dá para pegar Uber, táxi. Eu acho até que depende muito mais. Se colocando tivéssemos uma mobilidade que funcionasse, teríamos muito mais pessoas. Hoje, por não ter opção, 400 mil pessoas. Porque, como eu disse, muita gente diz, muita gente está andando de Uber. Mas ninguém sai de Uber do centro para ir para a Zona Norte todo dia a trabalho. Não dá, né? Não dá, o bolso não aguenta. O cara pode pegar um Uber uma vez acolá, o cara pega um mototáxi uma vez agora, para ir todo dia. Então, quando é rotina, é o transporte coletivo. O próprio mototáxi, os alternativos, Pois é. quando a gente junta todos esses modais aí, mais os aplicativos e tal, tem uma variedade enorme. Só que tem uns que não dá no bolso do cidadão, porque o preço dele, se você for usar todo dia como rotina, não cabe no teu bolso. Você vai aumentar o custo do teu transporte no teu orçamento. Então, você tem que encaixar o teu transporte dentro do teu orçamento. Então, qual é o melhor caminho? O caminho mais viável é o transporte coletivo, é o 3,80. Então, a cidade de Manaus, na minha opinião, se não houver nenhuma providência, e a gente tem cobrado disso todo dia na Câmara, pelo menos para a renovação da frota. Eu não estou mais nem falando do BRT por enquanto, porque o BRT era uma expectativa da cidade, o prefeito da cidade assumiu compromisso com o BRT em 2 campanhas, para chegar agora, no início de 2019, e dizer, não tive tempo nem dinheiro. Pô, depois de 7 anos não teve tempo. Depois de 25 bilhões de orçamento da prefeitura e mais 2 bilhões de financiamento, não teve dinheiro. Eu acho que faltou foco. Faltou prioridade, faltou ação mesmo, para que a gente, pelo menos hoje, estivesse vendo na cidade de Manaus o que eu consegui ver ali na cidade de Belém quando eu fui no início do ano. Lá, o prefeito, depois de 8 anos, ele sai da cidade e vai deixar 20 quilômetros de BRT pronto. Vai deixar 20 quilômetros lá. Vão faltar? Vão. O próximo prefeito continua. Era isso que eu esperava aqui em Manaus. Aqui a atual prefeitura, tá aqui, a gente vai deixar 10 quilômetros. Então, o próximo prefeito constrói mais um pouco, não é isso? Mas a solução para a cidade de longo prazo, ela vai sendo feita. Mas essas são situações de complexidade, né? Sim. Essa complexidade também nós vemos assim, que não está se falando de hoje. O próprio Alfredo, lá atrás, ele implantou um sistema. Ele tentou fazer o expresso, né? Ele implantou um sistema. Esse sistema sobreviveu exatamente o mandato dele. O cara que assumiu desmantelou. Pois é, porque é o seguinte, eu era vereador à época e te afirmo que o Alfredo iniciou, não concluiu, e é exatamente isso. Depois não deram prosseguimento e a cidade ficou... Ele foi tão bem sucedido nesse projeto que ele virou ministro dos transportes com essa medalha, vamos dizer assim, né? Ele trazia no peito estufado assim essa realização. E ele alcançou o cargo mais alto da nação relacionado aos transportes, né? O que eu preciso dizer é o seguinte, Manaus precisa de um modelo de transporte coletivo. A princípio, eu diria que é o BRT. Esse projeto não existe, ele tem que ser feito o projeto, tá? Para você implementar o BRT na cidade de Manaus. Só que para a gente implementar o BRT, Fred, a gente tem alguns anos pela frente. A pergunta é, de hoje até a gente chegar no BRT, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Então, a gente tem que renovar a frota, a gente tem 40% da frota rodando fora do prazo. Os ônibus em Manaus têm um prazo de 10 anos. Tem 400 ônibus hoje rodando com 11 anos. Estão fora do prazo de validade, os ônibus estão quebrando. Isso é coisa que eu estou te falando aqui, é coisa comum que a gente vê, né? Ônibus parado, quebrado, usuário, né? O cidadão saindo no meio da chuva, com sol na muleira para pegar um outro ônibus, chegando atrasado, tudo isso está acontecendo hoje. Por quê? Porque a frota não foi renovada, a frota não tem a manutenção correta. O povo está pagando pato lá na ponta. Sem falar da infraestrutura de terminais, que são... Paradas de ônibus, terminais e tal. Então, a mobilidade que são muito sofridas, né? Tem o transporte coletivo como o maior desafio. Agora, tem outras providências. Viadutos. A cidade tem um conjunto de viadutos que precisam ser construídos. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro? A entrada do Manoa, na Cidade Nova. Quem passa por ali, quem conhece aquela realidade, né? A bola do produtor da Zona Leste. Ali, acho que nós tínhamos que
Ampliar. Ali é a solução de viaduto. Você vai ter que Ampliar criar aquilo viaduto. tudo ali, duplicar Olha só, aquela via, porque havia uma pode via ser importantíssima. duplicar a via, mas se não der para duplicar, você vai ter que fazer uma via por cima. As soluções de engenharia propõem isso, olha, eu não vou conseguir duplicar por alguma razão, então eu vou construir uma via por cima. Do ponto de vista ambiental, é contraditório, às vezes é controverso, porque, poxa, São Paulo está fazendo o caminho inverso, né? São Paulo está derrubando alguns viadutos pela questão do meio ambiente. Só que a gente não está vivendo essa situação. E o subterrâneo, não dá para fazer? Cara, dá, mas Manaus não tem economia para isso. Nem para construir, nem para pagar o preço da passagem. É uma questão de economia. E outra, as cidades que têm metrô, antes de terem metrô, elas tiveram ônibus, BRT, elas tiveram modelos que vieram na frente. Para depois chegar ao metrô. É como a construção de uma parede, né? Você não pode pintar a parede sem antes você ter embuçado, ter passado a massa para depois pintar. Tem uma sequência. Quando você não cumpre essa sequência na cidade, a coisa não vai dar certo. Então dá para construir, dá. Agora é caríssimo. O preço do metrô é absurdamente caro. E a gente não tem nem BRT ainda, né, se a gente quiser pensar em metrô. Então acho que a gente tem que resolver a questão de já, agora, trocar os ônibus, tá? Colocar ônibus dentro do prazo de validade, repensar as regras do sistema. Tem muita regra que, na minha opinião, deixa o sistema ineficiente, burocrático, que não é transparente. Então a gente precisa pensar nisso. E paralelo a isso, isso que eu digo, o próximo prefeito tem que construir, ou tem que fazer o planejamento, fazer o projeto do próximo modelo de mobilidade para a cidade de Manaus. E começar, pelo menos deixar algo iniciado, planejado, com os financiamentos aprovados, para que o próximo prefeito venha e continue. Em resumo, Fred, a gente tem que acabar com aquela história de que eu só vou construir, eu só vou iniciar aquilo que eu posso inaugurar, porque a gente torna a política mesquinha. Tem cara que não quer resolver mas o outro que vai inaugurar. E daí? É verdade. E daí? Eu tenho que começar. Se eu tenho a consciência de que eu tenho que começar o tratamento, eu tenho que começar a ação, eu vou começar, ainda que o outro inaugure. Pô. Você falou de tratamento e me lembrou aqui as ações relacionadas à saúde, né? E nós temos aí uma oportunidade também muito importante, né? A saúde no município, ela requer alguma atenção também? Nossa, total, né? Dificuldades enormes aí em relação à saúde. Primeiro, a questão da eficiência da aplicação do dinheiro, porque os recursos para a saúde, assim como para a educação, não são poucos. O que eu penso que falta é eleger naquilo que precisa ser corrigido, porque tem prioridades que são corretas, eu reconheço isso, mas tem outras prioridades que elas são questionáveis na prefeitura, e que quando você tem uma prioridade que é menos prioritária do que outras, você acaba não dando a eficiência que o dinheiro precisa ter. Vou te dar um exemplo, eu gosto de dar exemplo assim para as pessoas pegarem. Olha só, hoje a Prefeitura Municipal de Manaus, ela gastou no ano passado quase 100 milhões de reais com publicidade e propaganda. Eu não vi volume de publicidade e propaganda que justifique 100 milhões de reais, primeira coisa, não vi. Segundo, a cidade está cheia de buracos, pô. Como é que eu posso gastar 100 milhões com publicidade e propaganda e deixar a cidade cheia de buracos? Como é que eu posso gastar 100 milhões de reais de publicidade e propaganda e deixar o BS sem remédio? Né? Saúde. Então eu preciso... Não é só sem remédio, né? Sem sem o atendimento. Sem os equipamentos fundamentais para prestar o serviço. Então, se eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouco dinheiro. Se eu tenho pouco dinheiro, então, o que eu tenho que eleger? Eu tenho que eleger as prioridades corretas. Não dá para eu gastar 100 milhões com publicidade e propaganda, eu vou gastar 25. Porque tem a publicidade que é obrigatória, que a prefeitura precisa fazer, editais de concurso, resultado de licitações, etc. Tem a publicidade mercadológica, acho que é importante divulgar Manaus para a questão do turismo, né? Mas você tem que divulgar com precisão, com eficiência. Né? Agora, tem algumas publicidades que eu verdadeiramente não entendo. Eu não entendo por que o prefeito tem que pagar uma grana para dizer que está plantando uma árvore no bairro tal,
porque ele tem que dizer que inaugurou uma lâmpada de LED. Cara, bota no teu Facebook, hoje a rede social está aí. Esse tipo de coisa, né, que é muito mais a divulgação da ação do prefeito, é muito mais pessoal do que propriamente institucional. A gente tem que dar uma corrigida nisso, para que a gente tenha prioridades corretas e o dinheiro possa render. Sabe, eu defendo isso com muita convicção. O dinheiro tem que render na cidade de Manaus, para a gente poder recuperar a credibilidade da prefeitura, poder recuperar a credibilidade do político perante a população, né? E para que a gente possa verdadeiramente resolver problemas. Você falou aí o uso sustentável, vamos dizer assim, né, dos recursos públicos, e também por algumas campanhas nós vimos muita gente falar, não vou falar só do Arthur, porque ele está 2 mandatos, mas nós ouvimos essa conversa mais vezes, né? Sim. Com relação à educação, especialmente no que toca às creches. Você vê uma solução? A solução ela é contínua. Não vai ter nenhum prefeito que em 4 anos vai construir 100 creches. Que a nossa Houve um necessidade... Vamos lá, vamos fazer um flashback aqui. Teve um prefeito que prometeu 1000 creches. Aí 1000 creches não se construiu. Aí o Arthur prometeu 100. Conseguiu entregar quantas? Construir umas 10, 12 creches e tal. Acho que é um pouco mais, não? Fred, uns 20 e poucas creches. Vem cá, onde que está escrito que o político não tem que falar a verdade para o povo? Por que custa falar a verdade? Olha, não dá para construir 100 creches. Dá para construir 2 creches por ano, 3. Porque isso não dá voto. Isso não dá voto? Cara, então o povo vai continuar sofrendo com a mentira dos políticos. Enquanto o povo não quiser ouvir a verdade, o povo vai sofrer com a mentira. E também não entende muitas vai vezes ter que entender, cara, ou por bem ou por mal, ou na dor ou na alegria, vai ter que entender. E que ele não é o pai das pessoas, né? Olha, quem paga a conta é você. Né? Eu estou pagando, eu sou o chefe. Não é ele que é o chefe, eu sou o chefe. Eu que sou merecedor de respeito e de consideração. Sabe o que a gente estava falando de fazer política com propósito? Cara, eu tenho um compromisso comigo. Eu vou falar aquilo que eu penso e aquilo que eu vejo enquanto verdade, aquilo que é possível, ganhando ou perdendo a simpatia de quem quer que seja. Porque eu posso ficar sem mandato, como eu te falei, nasci nu e sem mandato. Na hora que eu ficar sem mandato, eu não quero ninguém do lado da rua por me chamar mentiroso, falou que ia fazer o BRT e não fez. Ah, mentiroso, tu falou que ia construir 100 creches e não fez. Quando eu sabia que não dava para construir 100 creches. Uma coisa é você ter uma meta, dizer, olha, vamos, e você chegar perto. Não, a gente chegou perto. Outra coisa é você falar algo que você sabe que não vai dar para fazer, pô. Então, se eu tenho que falar algo que eu sei que eu não vou fazer para ganhar voto, cara, eu vou perder voto, eu não vou falar. E a gente vai ter que aprender, eu acho que, sabe, o brasileiro, de um modo geral, vai ter que aprender a lidar com a verdade. Repito, o político não tem que ser perfeito, o político ele tem que ser verdadeiro nos seus propósitos, nos seus valores. Pô. O que ele quer entregar para a cidade, para o seu estado? Eu não estou afim, sabe, de abrir mão disso, eu não quero abrir mão disso. Por mim, pelos meus filhos, pelo meu pai, pela minha mãe. Eu não quero meu pai, minha mãe, meus filhos sendo xingados. Teu pai é bandido. Não quero, cara, isso para mim. Eu não quero isso para ninguém. Mas eu fiz uma opção de falar efetivamente aquilo que eu penso, que eu acredito, com a serenidade necessária, com a firmeza necessária, mas não ficar vendendo ilusões. Uma coisa é você traçar um sonho, uma meta, outra coisa é você ficar vendendo ilusão. Infelizmente tem gente que vende ilusão e infelizmente ainda tem eleitor, cidadão que compra ilusão. Bom, isso é uma verdade absoluta. Como a última pergunta, cara, eu queria saber assim, quais seus planos para 2020? O que você está pensando e no que tange assim, essa disputa que vai acontecer? O que o Manauara pode esperar da sua pessoa? Olha só, depois desse período aí de mandatos de vereador, deputado, tendo acumulado essa vivência, essa maturidade política, intelectual, espiritual, eu darei um passo além. Então, eu não me vejo mais disputando a eleição de vereador. Acho extremamente honroso ser vereador na cidade de Manaus.
Mas depois que você, como eu falei, adquire isso, você precisa ter coragem de colocar para muitas pessoas, as minhas redes sociais, as pessoas têm feito de forma constante esse apelo, pessoal, vem para prefeito, e eu me sinto sim preparado para assumir esse desafio. Sei que não vou ter vida fácil, me eleger prefeito, não vou ter vida fácil, não tem solução mais fácil para dar para a cidade de Manaus, mas dá para fazer uma administração com propósito, de forma clara, dialogando, conversando, mostrando os números, envolvendo as pessoas. Dá para fazer uma administração, Fred, onde a gente precisa criar, por exemplo, na cidade de Manaus, subprefeituras. Cara. Não justifica mais a cidade de Manaus, com quase 2 milhões e 300 mil habitantes, não ter subprefeituras para delegar o trabalho. O prefeito está lá na Compensa, ele não sabe o que está acontecendo aqui na ponte da Bolívia, pô. Que é hoje... É a Zona Norte, a zona que mais cresce da cidade. Muito povoada. Então você inclusive. precisa, sabe, se você tem amor pela essa cidade, você precisa dividir para resolver problemas. Então, na minha cabeça, é disputar a eleição da prefeitura, implementar subprefeituras na cidade de Manaus, trazer o povo para próximo da solução do problema com a subprefeitura, desburocratizar. A prefeitura tem um problema, é burocratizada, acabar com burocracia. Burocracia é mãe da corrupção, acaba com burocracia, ou a menor burocracia possível, para a gente gerar emprego, renda, apostar numa ação proativa da prefeitura para consolidar algo que a gente discutiu hoje na Câmara, que é um polo digital, porto digital, um parque digital, o nome que queiram dar, mas é trazer para cá empresas, startups, empresas de tecnologia para produzir soluções para o Brasil e para o mundo. Vários municípios brasileiros já estão vivendo essa realidade, Recife, Florianópolis, São Paulo e outros do interior de São Paulo estão ganhando dinheiro com isso. Então, a gente tem um parque industrial aqui, a gente não tem um parque de tecnologia, a gente precisa complementar isso. Apostar no turismo, sabe? Apostar fortemente no turismo, cara. Eu te falei que a gente tem dinheiro para divulgar a cidade de Manaus do ponto de vista mercadológico, sabe? É para colocar Manaus nas grandes plataformas de entretenimento no mundo. Uma coisa que eu fico me perguntando, cara, a Netflix está aí, né? Desculpa o merchan aqui. Maior plataforma de entretenimento no mundo. Pô, o Amazonas não tem um filme, cara, de 60 minutos. O Peru tem, a Colômbia tem, o Equador tem, vários países têm. Então tem sim, pô. Para de falar mal aí, pô. Tá lá o filme do Wallace lá, pô. Pô, mas aquele não é bom para divulgar Manaus, não, né? Aquela divulgação é ruim. Bandidos na TV. Pois é, a divulgação não é das melhores aquele. A gente tem que divulgar Manaus, divulgar o Amazonas, pô. Fazer uma joint venture aí, uma prefeitura de Manaus, concordo, governo do estado. E temos aí uma oportunidade bacana, inclusive muitas dessas pautas que você citou são pautas do CODESE, né, que é o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, Econômico e Sustentável da região de Manaus. Que é um órgão super, uma organização da sociedade civil que eu dou o maior valor, viu? Sim, está muito bem organizado, as câmaras setoriais. O prefeito tem que manter um diálogo muito próximo. Sim. Com essa turma do CODESE. Até porque o CODESE ele pensa Manaus para daqui a 20 anos, 25 anos. Não é um órgão que está pensando numa cidade para daqui a um ano. Pensando na próxima eleição, né? Não, ele está pensando o que vai acontecer depois da próxima eleição e depois da outra eleição. Então nós temos ali um desafio gigantesco. Eu sou voluntário do CODESE também. Ajudo lá na comunicação, ao lado de gigantes, né, como Pedro Paulo Cordeiro, na Câmara de Arquitetura, de Urbanismo, o Romero Reis, que também é possivelmente um embate, né, de candidaturas, provável candidato do PSL, o Antônio Azevedo, que é um dos mais proeminentes empresários da nossa cidade, e um cara com um coração, nossa senhora, um coração gigantesco, né? Cabe o Amazonas todinho ali dentro. Subprefeitura, desburocratizar, a questão do turismo, a questão tecnológica da cidade de Manaus e a mobilidade urbana, né? Eu colocaria cinco eixos aqui assim, como sendo a minha agenda de trabalho à frente da Prefeitura Municipal de Manaus. Vou lutar muito para isso, vou lutar com as armas que eu tenho, né, de forma altiva, como Paulo Apóstolo. Vou combater o bom combate, né,
Mas vou para cima, eu não sou morredor não. Você falava de armlock, né? O meu passatempo é o jiu-jitsu, e no jiu-jitsu ou você finaliza ou é finalizado. Não tem esse negócio do cara desistir no meio do caminho. Não, você entra e luta. Então eu estou com esse propósito, já comuniquei ao meu partido do meu desejo. Agora é o processo, né? Político, partidário, daqui a pouco começa o processo político eleitoral, mas eu estou com essa convicção de que o meu momento é esse. Né? O meu momento é esse. Quero chegar lá, Fred, independente. É uma outra convicção minha. Respeito a todos que passaram antes de mim, mas como a gente sabe que na política não tem nada de graça, você para receber o apoio de algumas pessoas sempre tem um interesse por trás, sempre tem retornos. Cara, isso é muito caro e é um preço aí que eu não estou a fim de pagar não. Estou a fim de pagar o preço de trabalhar, de resolver problema, de tomar decisão, mas esse de porque eu te apoiei e agora tu vai ter que me dar isso, tu vai ter que me dar aquilo. A gente está vivendo já essa situação, então a gente tem que quebrar isso, sabe? Tem que quebrar e tem que apoiar por convicção. Sair da zona de conforto, né? Pois é. Eu espero que a gente consiga viver um novo momento para o Brasil, mas principalmente para a cidade de Manaus. E até deixar aqui uma observação. Muita gente em Manaus, e eu sou um deles, a gente vai para a rua para a gente se posicionar diante das pautas nacionais, né? Reforma da Previdência, pacote anticorrupção, apoio à Lava Jato. Eu acho isso tudo muito legal. Como eu disse, eu tenho ido, eu vou. Mas a gente não tem essa cultura, quando o assunto é Manaus e as pautas da cidade, a gente fica em casa, intocado, a gente não tem. Parece que a gente está esperando um alienígena descer para resolver para a gente. Somos nós também, né? Da mesma forma que a gente vai para a rua para dizer, eu apoio a Lava Jato, o Sérgio Moro, bacana, a gente tem que ir para a rua, bicho, transporte coletivo, transparência na prefeitura, e não mobilidade. Não basta ir longe não, aqui no bairro, aqui no conjunto, as pessoas precisam se conversar, se organizar. Pois é. Né? Porque esse movimento social, esse movimento que vem das bases, como é chamado na política, né? O movimento que vem das bases é a verdadeira força, né? Tomara que essa cultura ela se consolide e ela permaneça, não se perca aí ao longo do tempo. A gente precisa disso. Política e feijão só funciona na pressão, meu parceiro. Isso aí, gente. Marco Antônio Chico Preto, vereador, lançando sua candidatura extraoficialmente. Vamos lá. Né? Isso aí. É um furo de reportagem, Jeff. Anota aí, por favor. Tem que colocar hoje ainda no portal. Perfeito. Muito obrigado, meu irmão, por ter vindo. Honrado pela oportunidade. Que Deus abençoe aí seu caminho. A gente também, amém. Abençoe nosso estado, nosso país. E a gente com prosperidade siga aí em frente, senso. né? Obrigado, Fred. Isso aí. Um grande abraço para você. Conexão fica por aqui. Na próxima semana tem mais.